pessoal. Bom, eu vou gravar essa aula hoje. Vou resolver alguns exercícios sobre os conteúdos que a gente viu nas últimas aulas, ok? Que vai ser, inclusive, servir como revisão para a nossa avaliação de bloco, tá? Então, eu vou corrigir alguns exercícios aqui que falam sobre calor específico, capacidade térmica, calor latente e diagrama de mudanças de fase, tá ok? Então, olha só, para começar, eu vou discutir um pouquinho esse exercício com vocês, que foi um exercício que eu já corrigi com vocês, mas eu notei que, vocês ainda estão tendo alguns problemas em identificar as etapas aqui em que a gente tem esses processos de transmissão, ok? Que foi uma coisa que vocês erraram na nossa última prova. Então, olha só, temos inicialmente 200 gramas de gelo a 100 graus centígrados. Então, essa é a primeira informação que o exercício dá pra gente. Que a gente vai ter 200 gramas de gelo a uma temperatura de menos 10 graus centígrados. Ele quer saber, determine a quantidade de calor que essa massa de gelo deve receber para se transformar em 200 gramas de água líquida a 20 graus centígrados. Trace a curva de aquecimento do processo. E aí ele dá alguns dados ali. Então, olha só, pessoal. Nesse processo do gelo sair de menos 10 graus centígrados e se transformar completamente em água a 20 graus centígrados, a gente tem algumas etapas que acontecem, né? Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse gelo, ele vai sair da temperatura inicial dele aqui, que é de menos 10 graus centígrados, certo? E passar para gelo a 0 graus centígrados. Então, esse daqui é a nossa primeira etapa. E nessa primeira etapa, a gente tem presença de calor específico, ok? Então, a gente vai ter aqui que a minha quantidade de calor vai ser massa de gelo vezes o calor específico do gelo, né? Calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura. Então, essa é a nossa primeira etapa. Depois que todo esse gelo chegar a 0 graus centígrados, ele vai começar o processo de fusão. E esse processo de fusão acontece a temperatura constante. Então, esse gelo vai começar a derreter e passar para o estado líquido. E aí, aqui, nessa segunda etapa, a gente tem a presença de calor latente. Ok? Calor latente de fusão. E aí o calor aqui vai ser Q é igual a M vezes F. Ok? E aí, por último, depois que todo esse gelo derreter e virar água, a gente passa a ter aqui novamente um aumento de temperatura em que essa água vai sair do 0 graus centígrados aqui e passar para 20 graus centígrados. Então, a gente vai ter uma terceira etapa em que a gente tem presença de novo do calor específico. Só que aí, nesse caso aqui, a gente tem presença de calor específico da água e não mais do gelo. Então, a gente vai ter que o meu Q é igual a massa de água vezes calor específico da água vezes a variação de temperatura que essa água sofreu, ok? E aí, o calor total absorvido, aqui ó, o meu Q total vai ser o Q1 mais Q2 mais Q3, ok? Então, assim, cuidado com isso, vocês têm sempre que analisar todas as etapas, todos os processos que a gente está tendo aqui de transformação de estado, de mudança de fase e tudo mais, ok? Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer nesse tipo de exercício é analisar quais as transformações que vão ocorrer, ok? Tem a resolução do exercício aqui para vocês. Eu não vou
resolver esse exercício com vocês, porque a gente já resolveu ele antes. Eu queria só discutir mesmo esses processos aí com vocês, tá? A gente vai fazer então aí a correção de alguns outros exercícios. E aí aqui tem a resolução dele bonitinho, passo a passo. Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício é um exercício mais simples, ele tem apenas menos informações, então a gente vai começar por ele, tá ok? Então olha só, esse exercício me fala o seguinte: quantas calorias são necessárias para transformar 100 gramas de gelo? Então eu tenho minha massa de gelo igual a 100 gramas, com uma temperatura de menos 20 graus centígrados. Então a temperatura inicial do gelo é de menos 20 graus centígrados, ok? Em água, então eu vou fazer essa transformação que no final eu vou ter uma massa de água de 100 gramas, ok? A uma temperatura final da água aqui igual a 60 graus centígrados, ok? Esse daqui, para falar a verdade, pessoal, é um exemplo que é bem parecido com o anterior, ok? A gente tem aí a presença dessas mesmas etapas, né? Que a gente primeiro vai ter gelo aqui a 0 graus centígrados. Esse gelo vai ser transformado a 0 não, né? A menos 20. Esse gelo vai ser transformado em gelo a 0 graus centígrados. Só um minuto. Então, gelo a 0 graus centígrados. E aí aqui a gente vai ter calor específico. Depois esse gelo vai ser transformado em água a 0 graus centígrados. E por fim, isso vai ser transformado em água a 60 graus centígrados, ok? E aí aqui nesse processo eu tenho calor latente e nesse processo eu tenho de novo calor específico. Então vai ficar que processo 1, 2 e o processo 3. Então olha só, o meu Q total vai ser Q1 mais Q2 mais Q3. Então o meu Q total vai ser massa do gelo vezes calor específico do gelo vezes variação de temperatura do gelo. Então aqui, ó, nesse processo, vamos calcular a variação da temperatura ali, ó. Nesse primeiro processo, temperatura final 0 menos temperatura inicial, então vai ficar 0 menos 20. Meu ΔT aqui vai ser de 20 graus. Nesse caso, aqui, nesse segundo processo, eu não tenho variação de temperatura, né? Então, meu ΔT aqui vai ser 0. E nesse último, meu ΔT vai ficar 60, que é a temperatura final menos 0, temperatura inicial, 60 graus centígrados. Ok? Então, voltando aqui, vezes ΔT1 mais massa de gelo vezes calor latente de fusão do meu gelo mais calor específico da água vezes a massa de água vezes variação de temperatura do estado 3. Então, a minha quantidade de calor total vai ser 100 vezes calor específico do gelo, 0,5 vezes 20, mais
100 vezes calor latente de fusão ali, 80, mais 100, que é a massa de gelo, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é 60. E aí aqui é resolver. O que a gente pode fazer, pessoal? Para facilitar aí na hora de fazer as multiplicações e tudo mais. Colocar aqui o meu 100 em evidência, que vai ficar então 0,5 vezes 20, mais 80, mais 1 vezes 60. E aí, fazendo meus cálculos aí, eu vou achar que a minha quantidade de calor total aqui nesse caso vai ser de 15.000 calorias. Ok? Então, assim, pessoal, não é difícil. O que vocês têm errado muito nesse tipo de exercício é exatamente essa questão de identificar as etapas que a gente tem em cada um dos exercícios, ok? Então, é só uma questão de falta de atenção mesmo aí, para vocês conseguirem identificar direitinho quais vão ser as etapas que a gente precisa seguir, tá certo? Então, passando para o próximo exercício. É um exercício um pouco diferente, porque nesse caso, em vez de ele me dar as informações, eu preciso retirar essas informações do meu gráfico. Então, olha só, a gente tem um corpo inicialmente no estado líquido. Então, ele me fala que aqui eu tenho a minha substância, que ele não fala qual é, no estado líquido, de 100 gramas. Então, primeira informação que ele me dá é que a massa é de 50 gramas. Sofre um processo calorimétrico representado graficamente abaixo. Então, a gente tem uma representação do gráfico aqui de como que essa substância se comporta à medida que eu vou cedendo calor para ela, ok? E aí ele quer saber, o calor latente da mudança de fase ocorrida, vaporização ocorrida. Então, olha só, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui desse gráfico é em qual ponto do meu gráfico eu tenho a mudança de fase, né? Então, ó, eu tenho o corpo aqui no meu estado líquido e eu estou cedendo calor para esse corpo. Chega um ponto em que a minha temperatura aqui, ela para de variar, mesmo eu continuando cedendo calor. Então, o que vai acontecer nesse caso, pessoal? Nesse caso aqui, eu tenho uma mudança de fase ocorrendo. Então, a minha substância vai estar passando do estado líquido para o estado de gás ou para o estado de vapor, ok? Então, vamos colocar ali como vapor, porque ele está falando que sofre um processo de vaporização. Então, ó, ele está passando ali de líquido para vapor, para gás, ok? Então, quando a gente fala aqui de vapor, a gente está se referindo ao estado gasoso, ok? Então, a letra A vai ocorrer aqui justamente nessa etapa 2, ok? Que ele quer saber o calor latente de mudança de fase. E aí, a gente, para calcular o calor latente, a gente tem que Q é igual a M vezes L. E então, o meu calor latente vai ser a quantidade de calor que eu estou cedendo dividido pela massa. O meu calor latente vai ser igual. Bom, se a gente observar o gráfico aqui, pessoal, olha só. O ponto em que a minha substância para de sofrer mudança, aumento de temperatura e começa a ficar estável é na quantidade de calor 3. E aí a gente tem que observar isso daqui, ó. É 3 vezes 10 a 2. Então aqui, ó, esse ponto é de 300 calorias. E isso acontece até esse ponto ali de 32 vezes 10 a 2 caloria. Ou seja, de 3.200 calorias, ok? Então, a quantidade de calor que o meu corpo vai absorver nesse processo aqui vai ser de 29.000 calorias, ok?
29.000 não, desculpa, pessoal. 2.900. Não sei de onde eu tirei 32 e 29, não. 3.200 calorias, então a variação aqui vai ser de 29.000 e de 2.900. Então, vai ser um valor ali de 2.900 calorias dividido pela massa, que é de 50 gramas. A gente vai ter que o calor latente, nesse caso, vai ser de 58 calorias por grama. Ok? Então, essa é a letra A. O que muda, então, aqui, pessoal, do que a gente estava vendo nos exercícios anteriores para esse, é justamente essa questão aí de eu conseguir interpretar o meu gráfico para tirar as informações do gráfico, ok? Então, vamos ver agora aqui a letra B. Na letra B, ele pede o seguinte, ele quer saber a capacidade térmica do corpo antes e depois na mudança de fase. Ou seja, ele quer saber a capacidade térmica em 1 e a capacidade térmica em 2, ok? E aí, pessoal, para a gente calcular a capacidade térmica, a gente vai utilizar aquela relação de que a quantidade de calor que um corpo ele cede ou absorve vai ser igual a capacidade térmica desse corpo vezes a variação da temperatura. Ou seja, a capacidade térmica está relacionada com a quantidade de calor que um corpo consegue armazenar ali. E aí, então, a gente vai usar que a capacidade térmica em 1 vai ser Q em 1 dividido pela massa. Minha capacidade térmica em 1 vai ser aqui, ó. Ele está saindo de uma quantidade de calor igual a 0 e estou cedendo calor até chegar nesse ponto. Então, eu cedi ali um total de 300 calorias. Dividido. Desculpa, pessoal, eu errei aqui, não é massa, ok? Aqui é variação de temperatura. Né? Variação de temperatura. E aí a variação de temperatura, gente, é a seguinte, olha só. Se eu olhar aqui no meu eixo Y, ele está saindo de uma temperatura de 10 graus e indo até 30 graus. Então, isso significa que ele teve uma variação de temperatura aqui de 20 graus centígrados, ok? Então, vai ficar 300 dividido por 20. Então, a minha capacidade térmica em 1 vai ser de 15 calorias por grama, ok? E aí, a capacidade térmica em 2 vai ser basicamente a mesma coisa, né? Que vai ser o Q2, desculpa, 3, porque o 2 é no meio, dividido pela variação de temperatura. Ó, a quantidade de calor que ele está absorvendo aqui vai ser de 100 calorias, né? Porque ele está saindo aqui, ó, de 3.200 calorias para 3.300 calorias, ok? Então, uma quantidade de calor de 100 calorias. Dividido pela variação de temperatura, que está indo aqui, ó, de 30 para 60 graus, então a variação de temperatura nesse caso vai ser de 30 graus. Então, o meu calor, a minha capacidade térmica aqui nesse caso, vai ser de 33,33 calorias por grama. Ok? E por último, a letra C, em que ele quer que a gente determine aqui o calor específico da substância no estado líquido e no estado de vapor, ou seja, no estado 1 e no estado 3 ali, ok? E aí, olha só, a gente sabe que Q é igual a MC vezes delta T, ok?
Então aqui a gente está falando de calor específico nessa situação. Bom, mas eu consigo relacionar o meu calor específico aqui com a capacidade térmica do meu corpo, que vai ser o seguinte, olha só, o meu calor específico, que a gente chama de Czinho aqui, vai ser a minha capacidade térmica dividido pela massa do meu corpo, ok? Então eu posso calcular o meu calor específico como sendo Q dividido por M vezes ΔT, ou posso calcular utilizando essa relação. Então, as duas formas de se calcular aqui vão estar corretas, ok? Isso porque, pessoal, se a gente observar a segunda forma que a gente tem escrita aqui, ó, o Q sobre ΔT é justamente o valor da minha capacidade térmica, ok? Para esse exercício, como a gente já calculou a capacidade térmica no item anterior, a gente vai usar que C é igual a C sobre M. Czinho é igual a Czão sobre M. Então, meu calor específico aqui vai ser igual a 15 dividido pela massa, que é 50. Então, vai me dar um valor de calor específico de 0,3 calorias por grama graus centígrados. E o meu Czinho no ponto 3 vai ser o calor, capacidade térmica no ponto 3 dividido pela massa. Meu calor específico aqui vai dar de 0,07 calorias por grama graus centígrados, ok? Se vocês quiserem calcular utilizando essa fórmula aqui, ó, não tem problema nenhum. Ficaria o quê? Que o meu C1, o meu calor específico em 1, seria Q, que é a quantidade de calor. 300 dividido pela minha massa, que é 50, vezes a variação de temperatura, que vai ser ali 20. Então, a gente corta os zeros, vai ficar 3 dividido por 10, vai dar o meu mesmo 0,3 ali, ok? Então, assim, vocês podem utilizar qualquer uma das duas formas que vocês acharem melhor para fazer esse cálculo, tá ok? Bom, próximo exemplo, que é o nosso quarto exemplo da aula de hoje, a gente tem o seguinte. Uma pedra de gelo a 0 graus centígrados é colocada em 200 gramas de água a 30 graus centígrados. Então, olha só. Nesse caso aqui, o que que a gente tem? Ó, eu tenho um recipiente com água, ok? E eu coloco aqui dentro uma pedra de gelo. O que que vai acontecer, pessoal? O gelo, ele tá a 0 graus centígrados, ok? A água tá a 30 graus centígrados. Isso significa o que, pessoal? Que o calor, ele vai sair da água em direção ao gelo, ok? E ele me fala mais uma importante informação, que ele está em um recipiente de capacidade térmica desprezível e isolado termicamente. Isso significa o que, pessoal? Que todo o calor que sair da água vai ser absorvido por aquela pedra de gelo que a gente tem ali, ok? Então, vamos lá. Bom, e ele continua falando. O equilíbrio térmico se estabelece a 20 graus centígrados. Então, olha só. Depois de todos os processos que ocorrerem, no final das contas, eu vou ter aqui água, ok? A 20 graus centígrados. Por que que eu sei que eu vou ter água? Porque, olha só, eu tinha gelo inicialmente. Se a minha temperatura de equilíbrio é de 20 graus centígrados, então significa que todo esse gelo se derreteu e virou água ali dentro,
ok? Então eu vou ter o que aqui, gente? Eu vou ter 3 coisas acontecendo. Primeiro, o meu gelo vai derreter, ok? Então, ó, no primeiro processo, o gelo derrete. Então aqui eu tenho água a 30 graus mais gelo a 0 graus centígrados, ok? Daqui eu vou ter água, né, que já esfriou, mais o gelo que derreteu. Então eu vou ter simplesmente água aqui. Então esse primeiro processo que eu tenho aqui, que eu vou chamar de Q1, é o meu gelo derreter. Ok? E depois disso, essas duas águas vão se misturar para atingir o equilíbrio térmico ali a 20 graus centígrados. E aí o que é importante a gente saber nesse caso, pessoal? Que todo o calor absorvido pelo gelo mais todo o calor cedido pela água, isso vai ser igual a 0. Por quê? Porque todo o calor cedido pela água vai ser absorvido pelo gelo. E bom, o gelo sofre 2 etapas, né? Primeiro, eu vou ter aqui a fusão do meu gelo. Mais Q2, esse gelo que virou água, sofrendo um aumento de temperatura. E eu vou ter aquela água que eu tinha inicialmente lá, que vai ser o meu Q3, sofrendo uma queda de temperatura, ok? Então esses aqui são as 3 formas de calor que a gente vai ter ali envolvendo nessa mistura. E isso tem que ser 0. Então a gente vai ter aqui que a minha massa de gelo vezes o calor latente do gelo mais a minha massa, vou colocar aqui a massa de gelo porque é aquele gelo que virou água, vezes o calor específico da água, vezes variação de temperatura, mais minha massa de água, calor específico da água, vezes variação de temperatura. Isso tem que ser igual a 0. Então a gente vai ter aqui o que, pessoal? Essas duas massas, essa e essa, são iguais. Então a gente vai colocar ela em evidência. Então massa de gelo vezes L mais Ca vezes ΔT mais a massa, aqui é a massa de água, desculpa, vezes calor específico da água vezes ΔT, tem que ser igual a 0. Então agora a gente vai substituir valores, né? Ele quer saber qual é a massa dessa pedra de gelo. Então isso aqui é o que eu quero descobrir. Vezes o calor latente de fusão do gelo, que é 80, mais calor específico da água, que é 1, vezes variação de temperatura. Ela vai sair de 0 e chegar até a temperatura de equilíbrio, que é 20. Isso vai mais a massa de água que a gente tinha, que era de 200, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura, que vai ser de menos 10, porque essa água saiu lá da temperatura inicial de 30 para uma temperatura final de 20. Então a gente vai ter um valor negativo aqui. E aí agora é fazer conta, né? Aqui vai ficar 80 mais 20, então vai ficar 100 vezes a massa do gelo menos 2.000 é igual a 0. Então a minha massa de gelo vai ser igual a 2.000, tava menos, passa para lá, mais dividido por 100. Então, corta aqui, a gente descobre que nessa situação, para que isso daqui acontecesse, a gente teria uma massa de gelo igual a 20 gramas. Então a minha pedrinha de gelo nessa situação aqui
tinha 20 gramas quando eu coloquei ela dentro da água, ok? Bom, o próximo exemplo, ele é parecido com esse daqui. A diferença é que o próximo exemplo, ele não vai me dar a temperatura de equilíbrio. Eu vou ter que descobrir essa temperatura de equilíbrio. Então, a diferença que a gente vai ter é basicamente essa. Eu coloquei aqui a resolução desse exercício para vocês também, tá? Comentada, para quem quiser dar uma olhadinha depois. E aí agora, então, pessoal, a gente vai falar desse próximo exercício aqui, que, como eu disse, ele é parecido com o anterior. A gente vai ter o seguinte nesse caso. Colocam-se 40 gramas de gelo. Então, eu sei que eu tenho uma massa de gelo igual a 40 gramas. Em 100 gramas de água, então aqui a temperatura inicial do gelo é de 0 graus centígrados, ok? E eu vou ter 100 gramas de água, então minha massa de água é igual a 100 gramas a 20 graus centígrados. Temperatura inicial da água, 20 graus centígrados. Num calorímetro de capacidade térmica desprezível. Então, olha só. O que muda do exercício anterior para esse, pessoal? No exercício anterior, eu já sabia qual era a minha situação final. Porque eu já sabia que eu teria uma temperatura final de 20 graus centígrados. Nesse caso, a gente precisa analisar o que vai acontecer para cada um dos casos. Então, olha só. Eu coloquei lá, em um recipiente, água mais gelo. E aí eu quero entender o que vai acontecer com isso daqui. Para a gente entender o que vai acontecer aqui, pessoal, a gente precisa fazer o seguinte. Primeiro, eu vou calcular aqui a quantidade de calor que o meu gelo precisa absorver para virar água, para derreter completamente. Ok? Então, para que esse gelo derreta completamente, eu preciso ali, ó, eu vou calcular que vai ser a minha massa de gelo vezes o calor latente do gelo. Então, o meu Q1 vai ser igual a massa de gelo, que é 40 gramas, vezes o calor latente, que é 80. Então, o meu Q1 vai ser igual a 3.200 calorias. Ok? Então, isso aqui é a nossa primeira parte do exercício. Tá. Então, eu sei que eu preciso ceder 3.200 calorias para que esse gelo derreta completamente. O que a gente vai fazer agora? Vou calcular a quantidade de calor que a minha água é capaz de ceder para sair de 20 graus centígrados, água saindo de 20 graus centígrados e indo até 0 graus centígrados, ok? Então eu vou calcular quanto de água eu consigo, quanto de calor eu consigo retirar da água para ela sofrer esse processo aqui. Então eu vou calcular o meu Q2 aqui, vai ser igual a MC delta T. O meu Q2 vai ser massa de água, 100. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura da água, vai ser a final menos inicial, menos 20. Então, o meu Q2 aqui vai ser de 2.000 calorias. Menos 2.000 calorias. Ok? Isso tudo para quê, pessoal? Para a gente entender o que acontece. Olha só, isso significa o quê? Que para a água sair de 20 graus e entrar em equilíbrio térmico com aquele gelo a 0 graus ali, ela consegue ceder apenas 2.000 calorias para o gelo, que é menor do que a quantidade que o gelo precisa absorver. Então, isso daqui já me responde a letra A.
que a letra A ele quer saber qual vai ser a temperatura de equilíbrio térmico. Bom, se eu não consigo ceder toda essa quantidade de calor aqui que o gelo precisa, significa o quê? Que no final eu vou ter uma mistura de água e gelo a 0 graus centígrados, que vai ser minha temperatura de equilíbrio, ok? Por quê? A temperatura do meu gelo já era de 0 graus antes do início, ok? Se eu não consigo derreter toda a quantidade de gelo, não tem como a minha temperatura ser maior do que 0 graus, tá bom? Então, da letra A, a gente já descobriu. E na B, ele quer saber qual é a massa de água existente no calorímetro. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Todo o calor absorvido pelo gelo, mais o calor cedido pela água, vai ter que ser igual a 0. O calor absorvido pelo gelo vai ser M vezes L. O calor cedido pela água vai ser MC delta T, e isso é igual a 0. A massa de gelo é o que eu quero, então, massa de gelo. O calor latente do gelo é 80. Mais a massa de água que a gente tinha inicialmente lá dentro. 100 vezes 1 vezes menos 20, que é o valor que a gente tinha ali. Isso é igual a 0. Então, eu vou ter o quê? Que 80 vezes a minha massa de gelo vai ser igual a 2.000. Então, a minha massa de gelo no final ali, a massa de gelo que vai derreter, né, no final das contas, vai ser de 25 gramas. Então, das 40 gramas de gelo que eu tinha inicialmente, 25 gramas derrete e vira água. Então, a minha massa de água total vai ser igual à massa que eu já tinha de água, que é de 100 gramas, mais as 25 gramas que derreteram. Então, minha massa de água, no final das contas, no calorímetro, vai ser de 125 gramas. E aí, vai sobrar ainda 15 gramas de gelo dentro do meu calorímetro, ok? Então, eu vou ter essa mistura de água e gelo. Então, pessoal, a diferença é justamente essa daí que a gente viu entre esses dois exercícios. Aqui, ele já me fala qual vai ser a minha situação final. Nesse outro aqui, ele não me fala a situação final e aí eu vou ter que analisar e descobrir qual vai ser a situação final, ok? E mais uma vez, tem a resolução comentada desse exercício para vocês aqui, que é a resolução comentada que tinha no livro que eu tirei esse exercício, ok? E eu vou disponibilizar esse conteúdo para vocês lá na unidade de aprendizagem, tá bom, pessoal? Bom, próximo exercício é um exercício que vai falar pra gente sobre diagrama de fases. Então, olha só. Ele me fala o seguinte: é dado o diagrama de fases de uma substância. A. O que representa os pontos X, Y, W e Z assinalados no gráfico? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar, pessoal, é entender aqui o que é esse diagrama de fases. Ele vai me falar sobre a variação que a gente tem ali de estados físicos da substância, né? Então, a gente vai começar aqui resolvendo a letra C, ok? Então, vamos começar pela C, que fala o seguinte: assinale no diagrama as regiões correspondentes a fases sólida, líquida e vapor, ok? Então, olha só, a gente viu todo o diagrama de fases, gente, vai ter mais ou menos a mesma coisa. Aqui nessa região vai ser a fase sólida, ok? Aqui, nesse meiozinho, a gente tem a fase líquida. E aqui, para essa região, a gente tem a fase de vapor,
ou a fase gasosa, ok? Então, a gente começou por ali porque fica mais fácil agora de a gente entender o que acontece nesses pontos que ele me falou ali, ok? Bom, pessoal, o meu ponto X que a gente tem aqui, olha só, a gente pode perceber o quê? Que ele é um ponto de encontro das três retas que eu tenho. Então, esse daí é o que a gente chama de ponto triplo da minha substância, né? Não necessariamente da água, mas da minha substância em geral. E então, nesse ponto, com esses valores específicos de pressão e temperatura, a gente vai ter a minha substância nos três estados físicos. A gente vai ter uma mistura ali, então, de vapor, sólido e líquido, ok? E aí, os próximos pontos. O ponto Y é o que acontece. Essa curva toda, gente, é o que a gente chama de curva de sublimação, que é o momento em que o meu corpo está passando do sólido para o vapor. O W, que a gente vê aqui, ó, é a minha curva de fusão, que é quando meu líquido, minha substância está passando do estado sólido para o estado líquido. E o Z aqui tá sobre a minha curva de vaporização, que é quando a minha substância tá passando do estado líquido para o estado de vapor, ok? E por último, ele quer saber, na letra B, sobre pressão normal de 1 atm. Então, olha só, minha pressão de 1 atm vai estar mais ou menos aqui assim, né? Nem tanto, né? Vai estar até um pouco mais para baixo aqui. Então, sobre pressão de 1 atm. Só um minuto. E a temperatura de 20 graus centígrados, em que fase se encontra a substância. Então, olha só. Pressão de 1 atm vai estar aqui abaixo do valor 5, né? Então, bem aqui no começo. E uma temperatura de 20 graus centígrados vai ser um ponto do meu gráfico mais ou menos aqui. Então, significa o quê? Que a minha substância vai estar no estado de vapor, ok? Ou no estado gasoso. Bom, tem aqui todas as respostas para vocês, bonitinho, por isso que eu não escrevi nada no slide anterior, ok? Então, aqui eu tenho todas as respostas para vocês do que eu discuti, do que eu falei na questão anterior. E tem aqui um outro exemplo para vocês, tá ok? Para vocês tentarem fazer. Eu vou, depois que eu terminar de gravar a aula, eu vou colocar as respostas para vocês nesse daqui, para vocês conferirem aí com o que a gente discutiu no exercício anterior, tá certo? Então, depois vocês dão uma olhadinha lá no documento PDF que eu vou postar para vocês, que vai ter as respostas para vocês verem se vocês conseguiram entender e se vocês acertaram as respostas aí desse exercício, tá ok? Então, esse exercício vai ficar para vocês tentarem aí e ver se vocês estão realmente entendendo a matéria. E bom, pessoal, eu acho que essa aula já está ficando muito longa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho mais aqui 3 exercícios para fazer com vocês, mas são exercícios que todos eles têm a resposta no documento, ok? Que são exercícios, pessoal, que falam sobre as transformações gasosas, sobre a equação de Clapeyron, que fala de que PV é igual a nRT, ok? Então, para nossa aula não ficar aqui muito longa, e esse conteúdo, pelo que eu pude perceber, não é um conteúdo que vocês, sim, apresentaram muita dúvida, nem muita dificuldade, eu vou fazer só o primeiro exercício com vocês, e aí depois vocês dão uma olhada nos exercícios e qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me mandarem, tá ok? Então, olha só, o primeiro exercício me fala o seguinte: o volume ocupado por certa massa de gás ideal varia com a temperatura absoluta, ou seja, a temperatura em graus Kelvin, de acordo com a tabela. E aí ele quer saber que tipo de transformação o gás está sofrendo. Então, olha só, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Vamos analisar como que isso daqui está variando. Ou seja, meu volume dividido pela temperatura. Se a gente observar, pessoal, aqui,
O primeiro, 1 dividido sobre 160, 1,5 dividido por 240, 2,5 dividido por 400 e por aí vai. Se a gente resolver essas frações aqui, a gente vai perceber o quê? Que isso daqui é sempre constante, ou seja, a relação volume por temperatura é sempre constante. E se a gente jogar na equação de Clapeyron que PV é igual a nRT, a gente vai ter o seguinte, que aqui ó, PV sobre T é igual a nR. Isso daqui é constante. E aí então, se a gente jogar o P para lá, a gente vai ter que V sobre T é igual a nR sobre P. E aí então o que a gente consegue perceber? Que se isso daqui não varia, se isso dá sempre os mesmos valores, então significa que esse lado também precisa ser constante. Ou seja, a minha pressão tem um valor constante. Então a gente está falando aqui de uma transformação isobárica, ok? Ou seja, uma transformação a pressão constante. E na letra B, ele queria um gráfico de volume por temperatura, que é esse gráfico que está representado para vocês aí nessa figura, ok? Bom, pessoal, como eu falei, para a gente não ter uma aula muito longa, eu tenho aqui o restante dos exercícios, todos eles com resolução comentada para vocês acompanharem, ok? Não deixem de olhar essas resoluções, porque isso é conteúdo aí de prova para vocês, tá ok? Então, tchauzinho para vocês e até a nossa próxima aula.